Estou com corte químico. Vamos falar sobre isso hoje. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michaele e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema pouco abordado aqui no canal, apesar de eu ser especialista em quebra capilar e falar muito sobre quebra. Um dos assuntos que eu menos falei foi sobre corte químico. Tem uns 15 dias mais ou menos que eu recebi uma sugestão de uma seguidora pedindo para que eu fizesse esse vídeo. Mi, se você tivesse com corte químico, o que você faria para ajudar outras alisadas que estão passando por corte químico? E esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Eu preparei aqui 7 passos que eu faria no meu cabelo se eu estivesse com corte químico, e foram 7 passos, inclusive, que eu fui montando pensando nas pessoas que eu já atendi na consultoria capilar, que tem cabelo alisado e que passaram por corte químico. Foram esses os passos que a gente implementou no cabelo dela e acabou com o corte químico, né? Acabou com essa quebra ocasionada pela química. Então, se você quer aprender, tá passando por isso, quer evitar o corte químico, assiste esse vídeo até o final, porque cada ponto que eu vou falar aqui pra vocês é fundamental e crucial para você reverter o seu corte químico. O primeiro passo é parar a química. E eu sei, eu recebo muitos comentários de pessoas dizendo assim: tô com quebra, tive um corte químico, mas eu ainda não cheguei no liso que eu queria, no caso das meninas que usam Enê. Ou então a pessoa usa progressiva, teve um corte químico e quer retocar a raiz, mas ainda tá com a quebra. E aí fica, mas a minha raiz tá... Gente, você prefere ter um cabelo com raiz ondulada e saudável, ou você quer torar o seu cabelo até o ponto de não ter mais nenhuma raiz para alisar? Porque é isso que pode acontecer. Se você insiste em continuar usando química quando você tá com quebra, com corte químico, o resultado é esse. É muito difícil você tratar uma quebra expondo o seu cabelo a mais dano. E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais aqui da minha criação de conteúdo ao longo desses anos, e não me colocando como superior ou melhor do que ninguém, mas é realmente algo que eu priorizo e prezo na minha criação de conteúdo, é falar sobre alisamento de uma forma responsável. E eu não posso romantizar pra vocês e dizer: não, tá tudo bem, você tá com corte químico, mas vai lá retocar a sua raiz. Ai, tá tudo bem, você sofreu corte químico com Enê, mas vai lá, passa a progressiva por cima pra alisar logo. Assim, eu acho muito irresponsável. Por quê? Vocês sabem que eu gosto de dar exemplos e analogias, né? Se você já consome aqui o meu conteúdo, você sabe que isso faz parte da minha identidade. Então eu vou dar mais um exemplo pra ficar bem claro assim pra vocês. Imagine que você tá com um cano que estourou na sua pia. Deu aquela bagaceira. Estourou, tá vazando água pra todo canto. Como é que tu vai corrigir esse vazamento, essa água que tá jorrando, molhando tua casa inteira, se você não for lá no registro e desligar a água? Não dá, né? Fica mais difícil, né? Porque a água vai atrapalhar você tratar esse problema. É igual com o seu cabelo. Como é que você quer tratar a quebra dele, o corte químico? E veja que aqui eu tô falando direcionado para corte químico, mas isso se aplica para qualquer tipo de quebra, né? Como é que você quer tratar a quebra se você tá colocando algo que vai atrapalhar o processo, vai danificar e aumentar a sua quebra? Se a gente sai da posição romântica da química, porque eu sei, muita gente quando começa a alisar o cabelo, vira uma rivalidade entre cabelo natural e cabelo cacheado, e aí a pessoa coloca o cabelo alisado, o alisamento, num pedestal. Isso acontece com Enê, com progressiva, e aí acaba colocando como se fosse: ah não, essa progressiva aqui, ela trata o cabelo. Essa química aqui, ela trata, ela dá brilho. Ai, o Enê trata os fios. Gente, não existe, tá? É química. Química danifica o fio. Então, se você tá passando por um corte químico, a primeira coisa que você tem que combinar que vai fazer comigo, e que eu faria se eu tivesse com quebra, é parar a química, mesmo que eu ainda não tenha chegado no meu liso. No caso, né, eu uso Enê, então eu ainda não cheguei no meu liso, por exemplo. Comecei a ter um corte químico, eu vou parar, eu não quero nem saber, porque eu prefiro ter uma raiz cacheada, um cabelo ondulado cacheado e ter cabelo na cabeça, do que eu continuar insistindo e ficar careca, né? Começar 2026 ficando careca sem ser uma opção, eu acho que não é legal. O bom é quando a gente vai lá e raspa consciente, querendo. Agora, sem querer, fica meio complicado. Acho que vai baixar um pouco a nossa autoestima. Então, pausa todo tipo de química. E aí, quando eu falo todo tipo de química, é tintura, é botox, qualquer química que você faz no seu cabelo, você pausa agora. Segundo passo que eu faria se eu tivesse com corte químico é evitar mais dano. E aqui a gente já falou sobre química, né, que tem que pausar, que já é um tipo de dano, mas eu evitaria também fontes de calor, eu evitaria ficar torrando no sol, água de piscina, cloro, água salgada. Ai, então eu tenho uma viagem mês que vem para Fernando de Noronha e eu estou com um corte químico. Eu vou cancelar minha viagem para Fernando de Noronha? Não, você não vai
Você me faz o favor de ir para Fernando de Noronha, aproveitar Fernando de Noronha, né? Tirar belíssimas fotos. Você não vai cancelar uma viagem. Assim, se você puder escolher no seu dia a dia, poxa, tava pensando em ir pra piscina, mas o cabelo tá quebrando tanto, eu vou evitar. E se você for, protege bem o cabelo. Porque tem coisa que também, né? Não vamos ser também extrema. Assim, poxa, trabalhei a semana inteira, eu mereço ir pra uma praia, eu mereço ir pra uma piscina, né? Escala 6x1. Ninguém merece escala 6x1, mas estamos aí nela por enquanto. Chegou o domingo, pô, não posso ir pra praia porque a Michelle disse que meu cabelo tá quebrando, o ideal é que eu não vá. Vai, mas aí você protege o cabelo. Pega um produto legal, com a tecnologia bacana, com proteção solar, diferente de proteção térmica, tá? São proteções diferentes. Um produto com filtro UV, né? Proteção solar. Passa no cabelo, besunta ele de creme, passa mesmo, entra na água, assim que sair, passa mais creme, tira, vai no chuveirão, tira a água salgada, passa um protetorzinho. Tem as formas de você ir minimizando, mas assim, poxa, queria secar com secador. Não seque não, evita. Queria passar uma... evita. Então evite os danos, porque quanto mais danos você vai colocando nesse cabelo, mais difícil fica o processo de tratar esse corte químico. Terceiro passo, que esse eu já faço, mas eu com certeza faria, seria fundamental, assim, um acordo que eu iria fazer comigo. Rodízio de sulfato, colocando o sulfato moderado apenas uma vez na semana. Porque quando eu falei pra vocês sobre evitar danos, aqui a gente entra um pouquinho com o sulfato. Não é que necessariamente, porque eu também não quero colocar a gente nesse outro caminho, tá? O meu objetivo não é... O objetivo aqui não é que eu coloque a gente em outro extremo, tá? Então eu não quero que vocês pensem o sulfato como a coisa que vai destruir o seu cabelo. Não é exatamente isso. Mas o sulfato moderado, ele tá ali numa fórmula de um shampoo e ele é mais limpante. Por ele ser mais limpante, às vezes ele acaba danificando um pouco mais, dilatando mais a sua cutícula. Normalmente, cabelos que estão passando por corte químico, eles ficam rígidos e ressecados. Ou rígido ou ressecado, ou os dois ao mesmo tempo. Às vezes, dependendo da química, da bomba de química que você fez, descoloriu, logo em seguida passou uma progressiva, aí ele fica elástico. O grande padrão, normalmente, de um corte químico é ressecamento e rigidez. Quando a gente aumenta esse uso do sulfato, a gente pode acabar ressecando um pouquinho mais e deixando esse cabelo ainda mais rígido. É por isso que o rodízio de sulfato entra como algo fundamental nesse processo. Então, vamos colocar, daqui a pouco eu vou falar sobre a frequência de lavagem, mas você faz esse acordo de tentar usar o sulfato moderado, que o mais comum é o sódio laurete sulfato, vai estar aparecendo aqui para vocês na tela, apenas uma vez na semana. E nos outros dias você intercala com um shampoo de baixo sulfato, liberado. Isso, claro, se o seu cabelo se adaptar, né? Se ele gostar. Porque eu já recebi alguns relatos, é claro, de algumas pessoas que falam: mas pra mim não dá certo, acontece um efeito adverso ali. É óbvio, gente, eu tô fazendo aqui um conteúdo que pode chegar pra mais de 8 bilhões de pessoas na face dessa terra. Vocês acham que o conteúdo vai servir pra todo mundo? É claro que não. É por isso que eu sempre falo pra vocês sobre olhar pro cabelo. Testa, dá uma chance, observa, dosa de acordo com a sua rotina, com a sua realidade. Mas eu sugeriria, que é normalmente o protocolo que eu passaria para as minhas pupilas, que hoje eu não atendo mais na consultoria, mas era o processo que eu fazia com as minhas pupilas que estavam com corte químico, é colocar o sulfato moderado ali uma vez na semana. Nos outros dias eu colocava o shampoo de baixo sulfato. E aí, já emendando, a quarta coisa eu investiria em bons tratamentos. Calma, que daqui a pouco eu vou falar sobre a frequência de tratamento, de manutenção e de lavagem. Quando eu falo investir em bons tratamentos, você já me conhece aqui o suficiente para entender que eu não tô falando para você pegar e comprar uma máscara de R$200. Bons tratamentos são aqueles que são formulados com uma boa tecnologia, com uma boa sinergia de ativos. Eu acho que isso conta muito mais do que pegar uma máscara cara isolada. Então é muito mais sobre você pegar uma formulação mais inteligente para o problema que você tá passando. Então, por exemplo, com cabelo muito poroso, tô com corte químico e percebo meu cabelo muito poroso, muito ressecado. Eu vou optar por um tratamento que ajude a regular o pH desse cabelo, que tenha algum ácidozinho ali na fórmula, seja o ácido cítrico, que reponha hidratação, que tenha uma boa dose de pantenol, junto com um outro ativo hidratante para conduzir melhor, com um colágeno, por exemplo, que ajuda a reter essa água no fio. Eu sempre gosto de fazer essa historinha para vocês, eu gosto muito de máscaras que tem o colágeno e o
pantenol ou o pantenol junto com um aminoácido, porque no geral os aminoácidos ajudam a reter essa umidade, então a gente conduz com o pantenol e segura essa hidratação no fio junto com os aminoácidos, com o colágeno, que é um dos que eu acho que é bem interessante para essa proposta. Então é pensar isso, sabe? E tudo isso eu já ensino aqui no canal. Então se você quer pegar indicações de bons tratamentos acessíveis, né? Porque você não precisa se endividar, fazer uma fatura no cartão de crédito de R$2.000 pro Nubank ficar olhando pra tua cara. Aí você faz o quê? Dá uma maratonada aqui no canal que a gente tem. Vou tentar, né? Porque às vezes eu prometo e esqueço. Mas eu vou estar deixando aqui indicações no YouTube Shopping para vocês darem uma olhada. Essa mensagem aparece no próprio YouTube Shopping, mas eu vou reforçar aqui para vocês, já falei isso em outras vezes. Esse recurso do YouTube Shopping são sugestões de produtos que eu uso, que eu gosto, e aí vocês podem comprar em lojas oficiais, né, sites oficiais tipo Shopee, Mercado Livre, e a gente que é criador de conteúdo ganha uma pequena comissão dessas vendas, tá? Quando vocês clicam e compram. Então, se você quiser ajudar a manter esse canal ativo, ajuda bastante quando vocês compram através do YouTube Shopping. Então eu vou deixar aqui algumas opções de tratamento também linkado, vai estar aparecendo em algum canto. Aí a gente entra na parte muito interessante, que é o quinto passo: lavar em média 3 vezes na semana, sendo aí de 1 a 2 tratamentos na semana e uma vez o sulfato moderado, como eu havia falado. Então você vai lavar nessa média de 3 vezes. Não fica, que aqui é um erro também muito comum de quem tá com corte químico, é dizer, toda vez que eu vou lavar o cabelo quebra muito. Realmente, eu sei, é desesperador. Esse foi um dos motivos de eu, aqui abrindo meu coração, né? Mas foi um dos motivos de eu dar essa pausa na consultoria, é porque eu me envolvo demais no processo. Então, eu realmente me dou e me envolvo. Eu realmente acabo tomando um pouco pra mim. E aí eu sei o quanto é desesperador ter corte químico. Eu já lidei com muitas mulheres tendo corte químico. E eu fico tão angustiada quanto quem tá passando. Eu sei que é desesperador todas as vezes que você vai lavar o cabelo, você vê tufos e tufos de cabelo, pedaços e pedaços, quando você vai pentear, que você acaba criando uma aversão à lavagem, à finalização. Você fica com medo de manusear o cabelo, pentear, porque quebra muito. Quando a gente faz isso, de ficar mais tempo, lembra que eu já falei aqui pra vocês? Aquele ressecamento que tava na segunda, se você não tratar ele lá na quarta-feira, se você não reduz esse ressecamento, quando chegar no sábado, ele vai ter um ressecamento muito maior. E até chegar no sábado, ele vai se partindo muito mais por conta desse ressecamento. Então, por isso que é importante a gente manter essa frequência de lavagem. E lavando pelo menos dia sim, dia não, ou a cada 2 dias, porque eu sei que nem toda rotina dá pra lavar todos os dias, ou dia sim, dia não. Então, lavar pelo menos 3 vezes na semana. Então, 3 lavagens por semana. Você vai fazer, em média, de 1 a 2 tratamentos por semana e 1 a 2 manutenções, vai depender. Então, assim, fiz 2 tratamentos, então o próximo vai ser uma manutenção. Ou então eu fiz um tratamento e percebi que o cabelo ficou muito bom, respondeu muito bem, então vou colocar 2 manutenções depois, né, com um potão de 1 kg. Vou deixar também opções de manutenção, os potões de 1 kg da Canechon, que eu gosto, da Origem. Nossa, a Origem tem produtos muito bons pra quem tá com quebra de manutenção, né, produtos de manutenção muito bons, assim, pra você usar no seu dia a dia. Então, por exemplo, chegou segunda-feira, meu cabelo tava muito ressecado, tava muito poroso. Então você vem com um tratamento. Chegou na quarta-feira, poxa, ele ainda tá quebrando, porque o processo é demorado, o processo de tratamento de uma quebra de corte químico é mais demorada, é a mais demorada. Chegou na quarta, ele ainda tá quebrando, porém o ressecamento já não tá tão grande, já tá menor, então eu faço uma manutenção. Chegou na sexta, vi que o ressecamento aumentou muito, tá embolando demais nas pontas, aí eu faço um outro tratamento hidratante. Ou então chegou na sexta e eu percebi ele elástico, vou fazer um tratamento reconstrutor. Ou então chegou na sexta e eu senti que ele não tava tão ressecado de novo, igual na quarta. Não tava muito ressecado, não tava muito poroso, tava com brilho. Então eu faço mais uma manutenção novamente. Então a frequência seria de 1 a 2 tratamentos por semana. E aí você vai sentindo isso, porque varia muito de cabelo para cabelo. E o sulfato, como eu falei, em média, uma vez o sulfato moderado e nos outros dias você vai fazendo sulfato baixo, né, liberado. Se você sentir que o cabelo ficou muito oleoso, aí você faz naquele dia que ele tá mais oleoso, o moderado novamente. Penúltima coisa, o pré-shampoo. Lembra quando eu falei sobre a gente tentar evitar
o máximo de dano, aqui a gente entra com o pré-shampoo para poder ajudar. O pré-shampoo, ele evita o dano a agressão, né, melhor dizendo, do shampoo. Porque como eu falei, o shampoo às vezes ele é muito adstringente, ele acaba ressecando demais. Quem tá com corte químico fica com as pontas mais secas, é bem comum. A ponta fica seca, fica áspera, opaca, quebradiça. Então o pré-shampoo ele vai ajudar a dar um aporte maior para esse cabelo. Então você pega uma máscara, um potão de 1 kg, não precisa ser um pré-shampoo caro. Vou usar uma Kerastase para fazer pré-shampoo. Não precisa. Eu falo muito sobre Kerastase, né? Você deve achar que eu detesto Kerastase, nunca nem usei. Não tem nada contra Kerastase, mas é porque eu acho que é o melhor exemplo, assim, que todo mundo conhece, que é super caro e um tratamento super tecnológico. Que você super pode ter, inclusive nesse tratamento aí semanal que você faz. Se você tiver uma Kerastase, coloca Kerastase, não tem problema. Contanto que você não use só Kerastase. No pré-shampoo, você vai pegar um potão de 1 kg bem hidratante. No pré-shampoo, menos é mais. Eu sou muito disso, assim. No pré-shampoo, menos é mais. É uma formulação mais leve, mais fluida, os ativos mais leves, hidratantes são os melhores. Então você pega uma escala babosa, pega uma máscara de babosa, uma máscara bem hidratante, potão de 1 kg e faz o seu pré-shampoo. Essa é uma dúvida que vocês têm muito. O pré-shampoo eu faço no dia de sulfato moderado ou eu faço no dia de baixo sulfato ou somente no dia de sulfato moderado, no dia que eu usar um shampoo mais limpante? Pode fazer em qualquer uma delas. Só não indicaria você fazer se você fizer co-wash. Agora, se você vai usar um shampoo, seja ele liberado ou com sulfato, desde que as suas pontas estejam mais secas, tipo a minha que tá hoje, porque ela tá precisando ser lavada. Então ela tá mais seca, tá mais áspera, o toque, você vê que ela tá mais emaranhada, o pré-shampoo vai ajudar, independente de qual o shampoo que você vai usar depois. Se você quer saber como fazer pré-shampoo, etc., já tem conteúdo aqui no canal, como lavar o seu cabelo também, que é muito importante. Agora, o 7º e último passo, se eu tivesse com corte químico, que eu faria com certeza, era entender onde foi que eu errei. Como foi que eu cheguei nesse corte químico, sabe por quê? Porque de nada adianta você fazer tudo isso, o cabelo vai parar de quebrar e daqui a 2 meses você faz o erro de novo e ele volta a quebrar. Se você tem um cabelo fino e tá usando uma química muito forte pro seu cabelo não vai aguentar. Você já tem descoloração e quer usar uma progressiva, tem que ter muito cuidado, porque essas duas químicas, entre elas já são incompatíveis. Assim, pro cabelo não é interessante fazer as duas. Mas eu sei que, né, as pessoas fazem, fazer o quê, né? Cada um tem o seu cabelo, faz o que quer. Só que tem que ter muito cuidado, fazendo um intervalo muito curto. Então eu usei progressiva, 15 dias depois eu quis usar Enê, ou o contrário. Mesmo que a progressiva seja compatível com o Enê, é importante que você dê a pausa, faça o teste de mecha, o teste de sensibilidade. Se eu uso uma progressiva e quer mudar para outra, tem que fazer teste de mecha, tem que fazer teste de sensibilidade. Poxa, meu cabelo teve corte químico porque eu apliquei onde já estava alisado. É uma coisa muito comum de acontecer. Tem que observar o que causou esse problema. Porque de nada adianta, você resolve daqui a 6 meses, tome outro corte químico e o cabelo nunca vai se desenvolver. Olhe para o histórico e pense, onde foi que eu errei? Para não cometer esse erro. Eu acho que fica muito mais fácil a gente não cometer erros quando a gente entende onde a gente errou. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, agora eu vou cuidar porque eu tenho que lavar o meu cabelo também. Já vou fazer o meu rodízio de sulfato, já vou fazer o meu pré-shampoo, porque essas dicas elas funcionam não somente para quem tá com corte químico, mas para quem tá com quebra, para quem tá com cabelo saudável, quer manter ele ainda saudável. Muitas dessas informações aqui vão ajudar você também que quer cuidar do seu cabelo alisado e manter ele bonito, saudável, com bom crescimento. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o seu like, deixa. A gente tem vídeo novo todo domingo e quarta-feira. Nessa última semana teve uma bagunça na programação por conta do YouTube, teve um bug e eu não consegui postar no domingo, então deu uma bagunçada na programação, mas a partir de hoje, domingo, a gente começa a programação normal. Esse vídeo tá saindo no domingo e o próximo vídeo é na quarta-feira. Então, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. E em breve eu vou começar o meu retoque de química de novo e vou trazer mais conteúdos para vocês. Super beijo, até a próxima. Tchau!